Direto de São Paulo via satélite para todo o Brasil. Um espaço democrático para debate na sua TV. Começa agora com o Brasil Debate, com Fernando Mauro. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um CBD, o Com Brasil Debate especial, tratando hoje de uma questão muito importante, que é a questão da mulher, aproveitando o mês de março, em que é o mês da mulher, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, e a gente teve muito debate a respeito do tema. E não seria justo a gente não trazer uma parlamentar mulher que pudesse exatamente nos falar a respeito da questão da mulher na sociedade, na cidade de São Paulo e no país. É ela, a vereadora Sandra Tadeu. Uma alegria poder recebê-la aqui nos estúdios da Com Brasil TV. Eu agradeço muito pelo teu convite, Fernando, de a gente poder estar aqui falando um pouco das mulheres da cidade de São Paulo, as mulheres do Brasil, aqui na nossa TV Com Brasil. E quero aqui cumprimentar todos os nossos que estão aí, nossos amigos que estão nos acompanhando aqui esse nosso bate-papo aqui, informal, que vamos ter. Isso. Não, eu vou até começar começar conversando com você sobre a questão da mulher, porque você foi presidente da CPI que diz respeito à segurança da mulher, né? Quando ela sofre a violência doméstica. A violência doméstica, violência contra a violência contra a mulher, né? Teve uma também, o feminicídio, né? Que falava sobre essa questão. Na verdade, a gente engloba tudo isso, Fernando. Nós estamos aqui na terceira também, porque também agora a lei mudou um pouco. Além da violência contra a mulher, o assédio sexual também é crime. Então, a gente essa é a terceira CPI que eu estou participando. Então, nessa, nós incorporamos também a violência e a questão sexual. Que é o assédio, violência e o assédio também. Porque surgiram muitas leis nesse aspecto. Hoje é criminalizado. É criminalizado, é crime. Você assediar uma mulher contra a sua vontade, sabe? Uma importunação sexual, hoje é considerado um crime. Até por conta disso, teve a campanha, que era muito disseminada em períodos de carnaval, do não é não. Quer dizer, a mulher disse que não quer, se calha, essas coisas todas. Né? E depois da mulher pedindo auxílio com um X na mão, quando vai para o estabelecimento, ela mostrava então um X. São várias ações para que a gente evite essa violência. Identifique, né, que tem um agressor ali por trás, né, daquela situação, daquela mulher, e aí você possa fazer a denúncia. Eu queria lhe perguntar o seguinte: quando você esteve à frente de 3 CPIs que tratavam do tema... 2, essa e a posterior eu fui presidente. Na outra eu fui relatora na parte que era na questão da saúde da mulher vítima com violência. Eu vou falar já sobre a questão da saúde, mas antes eu ainda quero falar sobre a questão da mulher. Você acredita, vereadora, que nos últimos, vamos chamar aí, nos últimos 20 anos, que a gente está falando do século XXI, dos anos 2000 para cá, essa questão avançou positivamente em relação à questão da segurança da mulher, do feminicídio, da agressão no lar, ou nós regredimos? Não, nós jamais regredimos. A gente avançou muito porque começou-se a propagar essa questão, começou leis políticas que foram avançando para que isso para que a mulher pudesse ter mais proteção. Então, muitas vezes, as pessoas discutem isso e falam o seguinte: porque antigamente ninguém falava. Eu concordo, antigamente ninguém falava. Mas já há muitos anos a gente já está falando dessas coisas, e o que me assusta um pouco, Fernando, é que a gente não consegue quebrar essa corrente do mal. Só para você ter uma ideia, nós temos a terceira melhor lei do mundo na questão da violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha. Nós temos várias políticas públicas que são colocadas na cidade de São Paulo, que a gente tenta fazer com que essas mulheres sejam
colocadas novamente no emprego, na sua profissionalização, uma série delas. E com tudo isso que a gente tem visto. E o que a gente observa? Cada vez mais os números vão aumentando. O feminicídio vai aumentando, a violência também aumenta. E aí, é o que eu falo, alguma coisa está errada. Com todas essas estruturas, a gente não consegue quebrar eu chamo a corrente do mal. Porque as pessoas têm que entender, os homens têm que entender, como eu falo, não é não, não é não. Porque uma mulher que não quer mais sair com você, uma mulher que quer se separar, a gente tem visto, a gente acaba vendo tantos casos, mas são casos bárbaros, são coisas malucas. De morte, né? O femicídio é a morte. Mas o estrago que eles fazem, muitas vezes, só a violência não chega a matar uma mulher, mas muitas delas sofrem mais de 100 intervenções, quando ela pode, do Estado. Eles põem fogo nas mulheres, matam seus filhos. É algo assim muito brutal. Nós estamos no século XXI. Eu acho que então a gente está regredindo. Você entende? As atitudes, as pessoas estão deixando de se respeitar, as pessoas estão deixando de se amar. A gente precisa que isso se torne uma maneira que a gente quebre esse ciclo. Porque a gente já sabe tudo da questão da violência, as políticas estão aí. Temos uma Casa da Mulher Brasileira que é bárbara, que é o sonho de consumo de qualquer prefeitura, de qualquer estado, ter uma casa dessa que realmente funciona, porque ali a primeira coisa que uma mulher precisa no momento de uma agressão é o acolhimento. A gente precisa que alguém me abrace, que alguém me fale, olha, você não está sozinha, nós estamos aqui, seus filhos estão sendo cuidados. Ela precisa se fortificar com isso, ela precisa perceber que não está sozinha. E dentro desse sistema, eu vou falar rapidinho, tem políticas que a gente tem que colocar essa mulher no mercado de trabalho, a gente tem que profissionalizar essa mulher, porque muitas delas largaram os estudos, casaram, têm um monte de filhos, e muitas delas, apesar de sofrerem todas essas agressões, elas acabam voltando para os agressores, entendeu? Seus companheiros. E com isso, a gente tem tentado, através das políticas públicas, isso não acontecer, mas ainda acontece. Porque nós ainda temos uma certa deficiência. Por exemplo, hoje nós temos 9 delegacias de defesa da mulher. Eu acho assim, a delegada, a escrivã e toda a sua equipe. O que acontece? Muitas dessas delegacias, elas não têm esse grupo de acolhimento que a Casa da Mulher tem. Quando ela vai fazer, por exemplo, um BO, que ela resolve fazer, esse BO, dar essa queixa e dar a continuidade de um processo, para que ela tenha uma medida protetiva decretada pela Justiça, ela tem que ir por esses caminhos. Muitas vezes, numa delegacia, ela só tem a estrutura de fazer a questão do BO. Às vezes, leva horas, porque você não tem essa equipe de acolhimento fora. Isso é um apelo que eu faço ao governo do Estado, que ponham grupos de multiprofissionais, que a gente precisa disso. A gente precisa disso. Ou seja, numa delegacia da mulher, você pede, então, no caso ao governador de São Paulo, que exista lá, além dos profissionais de segurança pública, um psicólogo, um médico, um assistente social, que possam dar uma atenção, vamos chamar assim, 360 graus para a questão da mulher, porque não é só a questão da violência física, tem a violência psicológica, tem a violência... E tem vários tipos de violência, né? É patrimonial, hoje se discute muito a violência obstétrica, que a gente tem visto casos. Então, cada caso, como dizem, é um caso e tem que ser... Mas essa mulher... Você vê de uma forma única. Única. A mulher que chega, por exemplo, numa delegacia, que apanhou, às vezes chega com a roupa suja, muitas vezes de sangue, com os 3 filhos, fica horas. Muitas vezes, as próprias funcionárias, delegadas, a escrivã lá, é que ajudam com o alimento delas, para elas,
porque fica às vezes muitas horas. E muitas vezes a mulher, ela chega na delegacia, ela não quer, ela precisa de informações, ela precisa do acolhimento até chegar no BO. Ou seja, um carinho, cuidado ela antes tem de que ter segurança até porque naquilo ela que ela fazer está um fazendo. coisa com um pouco mais de vamos chamar assim, de cuidado, mas ela tem que estar bem. Ela está nervosa, ela está sangrando. Ela tem que ter noção da atitude que ela está tomando, que ela vai, porque tem muitas que não querem, tem medo, entende? E elas ficam muito inseguras também, tem tudo isso. Sim. Então, num primeiro momento, muitas vão, voltam, entendeu? Quando você tem esses grupos, porque tem associações que cuidam desses casos. Então, muitas mulheres vão, voltam, e aí quando ela começa a ter uma certa força, aí ela já parte para uma coisa mais específica, que é fazer o BO, fazer toda essa burocracia que a gente sabe que precisa ser feita. Perfeito. Vereadora, eu queria lhe falar, você estava falando sobre políticas públicas para a mulher. Normalmente, quem desenha as políticas públicas na área governamental são homens, porque tem mais secretários, mais parlamentares e tudo mais. Você me falava nos bastidores o seguinte, que mais de metade da população é formada pelas mulheres, mas não metade dos parlamentos. Nem acho que um terço, eu acho, 17%. Então, se você analisar... O que eu ia lhe perguntar, vereadora, qual é a importância da mulher também se politizar e participar dos processos da política nacional? Porque a gente tem que ter paridade. Não estou dizendo que eu seja melhor que os homens. Não tem. O homem e a mulher é um complemento. A gente se complementa nos ideais, nas ideias. Mas quando tudo é gerado só por homens, é complicado isso. Porque, às vezes, políticas que você acha que é importante para você, para outras meia dúzias que estão mais... não é tão importante. E a gente tem que expor... Porque a mulher é um ser, não desmerecendo os homens, mas nós temos uma força interior tão grande, que muitas mulheres não sabem como explorar isso, entendeu? Porque uma mulher, para chegar num topo de ser vereadora, ou chegar a ser prefeita, ou chegar a ser deputada, ou chegar no próprio judiciário, daqui a pouco a gente vai ter mais mulheres ainda no judiciário e também vai ter mais homens nos cargos de evidência. Vide o nosso número de secretárias e do STF, que estão reduzindo as mulheres e estão colocando só homens, né? Que é uma representatividade muito grande. Hoje acho que só ficou... A Carmen Lúcia e a Rosa Weber. A Rosa já saiu, só ficou então a ministra Carmen Lúcia. Então, é muito desproporcional isso. Não bate todas as ideias, não bate. A gente precisa em todos os setores, não é só na política. Nós precisamos ter essa paridade e não é que precisamos, é um direito que nós mulheres temos, porque se nós somos a maioria que decide quem serão os chefes de Estado, quem serão os chefes do governo, quem serão os prefeitos, quem são os vereadores. Porque nós somos uma maioria. Os homens também ajudam. Eu tenho muitos eleitores homens. A gente precisa fazer com que as mulheres sejam mais unidas. Isso não é só um problema... é social também. Social. Né? É social também, não é só um problema machista. Eu acho que nós mulheres temos que perceber, eu tenho percebido isso, de uns 2 anos para cá eu tenho percebido isso. As mulheres não são unidas, as mulheres não se unem. As mulheres, cada uma parece que quer trabalhar no seu mundinho, elas precisam se reunir. A luta de uma mulher deve ser a luta de todas as mulheres. Se eu estou com um problema, talvez eu tenha um problema ou eu possa ajudar alguém, posso até não resolver, mas as mulheres têm que ter essa atenção. A mulher não pode só se preocupar, como eu vi um filme outro dia, que bate bem isso. Ai, o marido da outra é mais bonzinho, ai, porque o emprego dela é melhor, ai, porque ela teve mais sorte do que eu, ai, porque ela é melhor.
cada uma de nós mulheres, temos o nosso espaço. Nós temos uma força de coração do interior tão grande, que a gente só precisa achar como é que eu vou tirar isso de mim, entendeu? Da mulher. Para que a gente possa realmente fazer dessa cidade, desse país, deste mundo, um mundo melhor. Porque nós estamos vivendo, eu penso assim, que grandes conquistas, a gente teve muitas agora, mas grandes conquistas que a gente teve lá atrás, eu acho que a gente está regredindo tudo, sabe? Hoje as pessoas não têm mais respeito. Isso não é só a questão da violência da mulher. Você vê nas escolas, é sempre problema. Alguma coisa está acontecendo. Desde que eu ingressei na vida pública, eu escuto, não, porque isso é um problema de educação, o país precisa ter mais educação. Só que inverteu. Educação, você tem na sua casa, com a sua mãe, com o seu pai. Se você não tem mãe, você não tem o pai, você tem a avó, você tem o seu tio. E as famílias estão transferindo a educação para a escola. Para a escola. Terceirizando. Está terceirizando o serviço. Eu nunca vi, na minha época, os professores às vezes eram rígidos com a gente, mas jamais eu estudei em escola pública. A gente tinha um respeito tão grande pelo professor, sabe? Fazia bagunça, tudo, mas dava aquela... Hoje é intrigas, é brigas, a gente está perdendo a sensibilidade, uma violência nas ruas. Eu acho que é o apocalipse, amigo. Acho que Inclusive tem uma questão agora nacional, você falou da questão das escolas, e isso remete muito, infelizmente, à questão... isto remete muito, infelizmente, à questão das drogas. Nossa! Né? E a gente vê hoje uma discussão que, imagino eu, pudesse ser uma discussão parlamentar, que hoje está no Supremo. É uma polêmica que já não é de hoje, mas que falava sobre a questão do porte de drogas, criminaliza ou não criminaliza, porque existe a distinção entre o usuário e o vendedor de droga, né, o traficante. Né? Então, alguns parlamentares estão falando, não, vamos fazer uma legislação para dizer que quem legisla somos nós. Aí está numa briga, o judiciário puxando para um lado, o parlamento puxando para o outro. Quer dizer, isso também não é uma questão dessas que você está falando. Quer dizer, se tivesse um bom senso, acho que esse debate nem existiria. Né? E se as pessoas que discutem isso, eu tenho lido em alguns assuntos, não é muito a minha área, mas a gente observa, por exemplo, eu já tive quase 20 anos nos Estados Unidos, e tem alguns países que isso já foi feito há 20 anos atrás, como no Canadá, como em vários outros lugares. Eles já estão pensando em reverter tudo isso, porque isso também não resolveu o problema. Não resolveu, né? Não resolveu. Você vê, hoje o mundo inteiro, eles falam aqui da Cracolândia, aqui, nossa, mas olha as barracas, onde já se viu em Vancouver. Quem conhece Vancouver, hoje eu vi cenas aí, não fui agora a Vancouver, eu fui há uns anos atrás, até você não via nem... Você sabia que tinha mendigo, mas era tudo tão arrumadinho que já de manhã não tem, você não vê os pessoal dormindo. Agora você vê pelas redes sociais, tem muita coisa que é fake, que até eu mando o pessoal, vamos ver se isso é fake, mas as coisas acontecem. Tem isso mesmo. E, na realidade, tem os dois lados. Tem aquele que proíbe tudo, não resolve, e tem aquele que abre tudo, também não resolve. Na também própria Europa, você pega em países como Portugal e Holanda que deixavam uma... Parece que até Amsterdã está tentando mudar algumas coisas, reverter. Que queriam que a droga fosse controlada para que, exatamente, por conta do controle, você tivesse menos ação do tráfico. Isso. Só que não deu certo. Então, agora está querendo voltar. Você entende? E aí outros lugares também, proibido 100%. Ele também não resolveu. Ele não resolveu, mas é menos do que aqui. É menos de qualquer lugar. Eu quero dizer que é uma questão muito polêmica, não é uma discussão fácil. Não é. Né? E eu acho que realmente... Aqui a gente vai muito no embalo, sabe? Eu vejo, hoje... É que a gente está fazendo um outro bate-papo, mas a gente observa cada coisas absurdas que são decididas pelo nosso judiciário. Eu não sou advogada, mas eu sou uma mãe, avó.
uma cidadã brasileira que eu ando há anos com essa minha bandeirinha aqui. Eu adoro o meu país. Eu fico muito triste para cada lugar que eu vou, que eu já vi aquele lugar um pouco pior do que o meu, um pouco pior, não tanto. E hoje eu chego lá, os caras viraram potência de mundial, de economia. Então, de uma certa maneira, sabe, aqui nesse país, as pessoas ficam discutindo problemas que não me interessa. Eu quero que diminua a fila do SUS. Eu quero que não morram mais pessoas. Ninguém fala na saúde. Você sabe, eu vou te falar. Vamos mudar para. Você quer mudar ou não? Não, isso que eu queria falar. Você está falando sobre a questão da saúde e eu vi um projeto de lei de sua autoria que fala sobre o check-up nas escolas. Não, né? check-upão. Check-up, mas é um check-up genérico para você poder prevenir algumas doenças. As mulheres. Não é algumas doenças. É assim. Então me explica, por Vou te favor. explicar. Eu, uma vez ao ano, há muitos anos já, eu vou ao meu ginecologista sem estar doente ou não. Se eu tiver algum sintoma, eu posso ir até mais uma vez ao meu ginecologista. Mas se não, eu sei que eu tenho que ir lá. Aí eu faço, ele me examina, conversa se está tudo bem, a gente tem aquela conversa. Em suma, eu saio de lá com uma relação de exames de sangue e eu saio de lá com uma relação de exames de imagem. Ok. Eu tenho um convênio, eu marco no meu laboratório e acontece. O que acontece com as nossas pessoas que não têm convênio, com esse pessoal muito de periferia? E não é só de periferia, não. Isso especificamente em relação às mulheres. Isso é das mulheres. Eu comecei para as mulheres, porque as mulheres, elas vão mais ao médico, elas procuram, acho que pelo fato de ter filhos e tal, elas já têm uma ligação com um ginecologista, com um médico. É diferente, porque os homens, eles são mais duros nessa questão de estar procurando fazer, não que não deveriam, porque o grande segredo de você diminuir, senhores governantes, vocês só vão diminuir isso quando fizerem uma saúde preventiva. Não adianta eu abrir tantas vagas de hospital, equipar os hospitais, quando a população toda já está doente. Porque o volume de pessoas, as pessoas vão aumentando o número da população. A cidade de São Paulo são 12 milhões de habitantes. Como é uma cidade-país. Tem país que não tem nem a população que nós temos aqui. Dinamarca tem 5 milhões de pessoas, apenas para exemplificar, né? Portugal, 10 milhões. É. Então, olha o tamanho. Nós somos uma cidade-país. Então, nós temos uns sistemas ainda muito fragilizados aqui na cidade. Porque junta o Estado com a prefeitura e você começa a ter as grandes filas. Determinadas coisas é o Estado que tem que resolver, determinadas coisas é a prefeitura, e tem uma tal fila do CROSS aí, que é o horror dos horrores. As pessoas ficam nessa que é a fila da internação, é isso? Da fila da internação, da fila de procedimentos de alta complexidade. Eu preciso de uma toma, eu preciso de uma biópsia, entendeu? E a gente fica nessas filas e nesse desespero. E eu, como médica, eu sei que enquanto eu pegar uma doença no início, eu tenho muito mais chance de ter uma cura e talvez, num primeiro momento, você acha que você vai gastar muito mais, mas a um longo prazo, você vai ver que você vai diminuir muito. Eu fui secretária de saúde na época que o José Serra era o ministro. Ele ditava regras para receber algum dinheiro. Naquela época, o governo federal mandava dinheiro. Ainda manda para alguns municípios. São Paulo. Hoje eu falo que o SUS de São Paulo, da cidade de São Paulo, quem paga somos nós, os munícipes, que pagam os seus impostos. Porque ainda, eles nem o dinheiro que eles têm que repassar, que é por habitante, porque nós não recebemos pela gestão, pelos nossos atendimentos de alta complexidade, quem paga somos os munícipes. Então, a prefeitura arrecada e ela dá, com todas as dificuldades de São Paulo, ainda assim,
a gente tem esse serviço, que nenhum lugar do mundo tem. Você pode procurar. Se ficar doente em qualquer lugar aí, tirando a Inglaterra, que tem, parece que um SUS, mas eu não sei bem se a gente também tem esse atendimento lá em Inglaterra. Tem alguns países que tem, mas que nem o nosso, você abraça todos aqui. São Paulo atende o Brasil, São Paulo atende a América Latina, atende estrangeiro, né? Os estrangeiros aqui. Não estou dizendo que a gente não tenha que acolher, mas a turma tem que dar respaldo para São Paulo. São Paulo é todo mundo São Paulo, cidade de São Paulo, cidade de São Paulo. E a gente está colocando tudo isso à disposição. É importante que também o governo federal, o governo estadual, independente de partido político, colaborar com a questão do SUS para fortalecer a rede. Exatamente. Vereadora, nós estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Vou depois convidá-la, quero dizer, inclusive, que o nosso programa está aberto para outros mandatários da cidade de São Paulo e também postulantes à cadeira na realidade são pré-candidatos, né, à vereança e tudo mais, para estabelecer esse bate-papo com a população. Né? A gente está abrindo realmente isso. E, no final, depois eu vou querer entender, se não for nessa entrevista, pode até ser numa outra, entender também, nós temos duas grandes pré-candidaturas colocadas aí, do Boulos e do prefeito Ricardo Nunes. Isso meio que polarizou um pouco a política, talvez surgiam outros nomes, tem a Tabata, Amaral e tudo mais e tal. Como nós estamos chegando nos momentos finais, a senhora pode só falar, ou falar assim, não, então vamos deixar para o próximo programa, que aí eu explico por que eu estou apoiando um nome ou outro. Né? Não, eu não tenho nem dúvida. Meu candidato a prefeitura, que pelo menos está se postulando agora, que eu acompanhei, é Ricardo Nunes. Vou te dizer também por que isso. Independente do ser o Ricardo hoje, eu tenho mais de 30 anos de vida pública. Para você pegar qualquer cargo de executivo, as pessoas elas têm que passar pelo legislativo. Ela tem que entender, por exemplo, para ser prefeito, o que é uma Câmara Municipal. É uma Câmara. O que é um governo, o que é a Assembleia. Eu quero ser governador, eu tenho que saber o que um deputado passa dentro de uma Assembleia. E assim no Congresso Nacional também. Porque senão as coisas vão ficando soltas. Eu acho que eu sou bom empresário, então eu tenho uma cabeça boa, tudo bem, eu acho que até é possível. Mas antes a gente tem que ter esse conhecimento. E o Ricardo foi vereador conosco durante 8 anos. Ele conhece o sistema, porque nada se faz nessa cidade, se é bom, se é ruim, se aprova ou não, se não passar pela Câmara Municipal. Então, o papel da Câmara Municipal é crucial para o andamento da cidade de São Paulo. Não tem como. Eu não vou precisar da Câmara. O prefeito não faz nada, o governador não faz nada, e você vê o Lula lá no Congresso como eles estão apanhando com todas essas mudanças de deputados que teve. Até hoje eles não têm um acordo. Você não consegue manter. E aqui a Câmara, ela ficou bem redonda pela agilidade, pelo conhecimento que o Ricardo tem, com uma boa parte dos nobres pares, a gente consegue tocar. Isso já acontecia até com o próprio Bruno Covas. Aprovamos projetos importantíssimos de empréstimos no exterior, enfim. A gente trouxe uma saúde, o Ricardo fala muito isso, a gente fala muito na saúde, mas a gente precisa também pensar, e ele era um cara ele estava sempre nas comissões de finanças, ele sempre estava discutindo orçamento, e é isso muito importante, porque não é só você construir um hospital, não é só fazer um programa novo, você tem que custear. Você tem que ter o custeio. Às vezes, você gasta 10 milhões ou 5 milhões para fazer uma UBS, mas o custeio desse é quase o valor, ou mais até, do que a construção e equipamento. Então, você tem que lidar com isso, entendeu? E outra coisa, nem muitas coisas que você gostaria de fazer, você não vai poder fazer, porque a lei não permite.
A gente tem a nossa estrutura, eu acho que até às vezes é um pouco engessada nisso, porque as coisas não andam. Como é possível um rodanel que eu, em 1994, eu participei das primeiras audiências públicas do rodoanel da região norte? Até hoje aquilo não está pronto. Até hoje não terminou o rodoanel. Você entende isso? E, a são continuação, são processos. A gente precisa pensar nisso. Passar o bastão, né? Passar o bastão, mas passar o bastão para as pessoas que conheçam os problemas. Porque a coisa mais fácil que tem é você jogar pedra no telhado do vizinho. Quem de nós não temos defeitos? Quem de nós... Não estou dizendo que temos que sair roubando, não é nada disso, entendeu? Mas eu tenho que mostrar, qualquer candidato tem que mostrar para que veio. Mais qualidades que defeitos, no final Mais das contas, qualidade, né? ele tem que mostrar, olha, eu vou fazer isso. Não é agora que eu vou pensar num programa de governo. É agora que eu vou pensar num programa de governo? Que a gente vê, não, nós estamos analisando o nosso programa de governo. A partir do momento que eu quero ser qualquer cargo, governador ou prefeito, antes, ele tem que ter já o seu projeto de governo. Comigo vai ser assim, assim. Não, eu fico falando que o outro fez errado, que aquilo está não sei o quê, aquilo está caro. Não me interessa, está caro, está barato. Quem foi o responsável, resolve. Mas a coisa tem que sair. Esse rodoanel vai ficar pronto, ele já está obsoleto. Quantos anos está isso? Mais de 20 anos. Eu comecei, eu já tenho quase 6 mandatos de vereadora. São quase 30 anos. Quase 30 anos. Então, eu sou daquelas que a gente tem que continuar. E o que falta muito nesses que eu vejo é que você tem, por exemplo, o Ricardo, ele continua com a questão da gestão Bruno Covas. Pouca coisa foi acrescentada, até para melhor. Sim, ele deu oportunidade às políticas do seu antecessor. O erro dos políticos, desses grandes... Quer mudar tudo. Eles mudam tudo. Vamos mudar de nome. O programa é ótimo. Vamos mudar para outra coisa. Para pôr a sua assinatura. Você entende isso? Isso não pode acontecer. Quando um político senta na cadeira, ele tem que pensar naquilo que ele vai fazer para a cidade estar plena daqui 20 anos. Não é só coisas rápidas, né? E a gente... Não é olhar sobre a próxima eleição, a próxima geração, né? A próxima gestão, aquele que entrar lá, ele vai ter que dar essa continuação. É isso que eu não vejo, assim, não só aqui, mas em outros lugares, tudo. A gente vê que é o seu. Acho que uma das mais certas que ainda a gente vê foi, acho que em Curitiba. Curitiba, né? O Lerner, né? O Jaime Lerner e depois os demais acabaram dando continuidade. Que ainda hoje eles têm bons índices de referência. Vamos importar o pessoal de Curitiba para cá? Não, mas é muita confusão também. Agora, a gente está com uma equipe boa aqui, a gente está implantando bons programas. Hoje é fantástico. Eu achei que a senhora fosse falar, vamos trazer o pessoal lá de Curitiba, mas pode deixar o pessoal lá, né? Estou dando exemplo. São Paulo também tem gente boa. Tem gente muito boa. A gente está fazendo, o Ricardo está fazendo excelente trabalho dentro da prefeitura. E é o que eu digo, qualquer pessoa que vai sentar lá, quando muda tudo, você perde no mínimo de 1 a 2 anos até para você pôr a máquina novamente para andar. Vereadora, eu queria agradecer demais a sua presença no nosso CBD, o Com Brasil Debate especial, que trata sobre as eleições deste ano, são eleições municipais, ouvindo os pré-candidatos a vereador, os mandatários atuais. Depois nós vamos convidar também todos os candidatos a prefeito para que possam estar conosco, candidatos a vice, enfim, fazendo esse debate franco com o telespectador, com o eleitor que nos acompanha. Muitíssimo obrigado, um grande abraço e seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, você sabe, né, Fernanda, a gente é uma pessoa assim, tanto eu quanto meu esposo Jorge Tadeu, gostamos muito de você é um amigo e é uma pessoa também muito preocupada com os problemas do país, com os problemas da nossa cidade, e você está sempre inteirado nas grandes discussões. Muito obrigada e parabéns aqui pelo seu programa. E um grande abraço também para o sempre deputado Jorge Tadeu Mundo Além. Quero agradecer a você, telespectador, que esteve conosco acompanhando o CBD Com Brasil Debate especial. E, na sequência, você fica com a programação da Com Brasil. Porque tudo que é bom
com o Brasil fica ainda melhor. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau. Tchau.